Pessoal, boa tarde, tudo bem? Ou boa noite, ou bom dia, depende da hora que vocês estiverem escutando o nosso podcast ou assistindo o nosso podcast. Mais uma vez estamos aqui de volta com o podcast Cura pelo Hábito. Eu, Cláudio Cotter e Rafael Ferreira. Dá um oi pra galera aí, Rafael. E aí, pessoal, estamos aqui empolgado, fazendo mais um podcast, trazendo informação e, e tudo que a gente pode aí carregar de informação para poder ajudar vocês aí no dia a dia. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito de falar, que é, assim, diversos autores deram diversos nomes diferentes. A gente tem autores mais atuais falando sobre esse assunto muito, mas eu fui buscar fontes mais lá atrás. Eu adoro ir na história, buscar fontes mais antigas do que a gente fala hoje, porque os antigos falavam a mesma coisa que a gente fala hoje de uma forma diferente, só muda a linguagem vai se adaptando aos novos tempos, às novas realidades, às novas tecnologias, mas a verdade é que quando a gente fala de integração de sistemas, interação entre sistemas, a gente está falando de biologia, a gente está falando de empresas, a gente está falando de política, de mundo, de universo, a gente está falando de tudo, né? Desde a microbiologia até a macrobiologia, a gente está falando de realmente É isso aí. tudo e a gente gosta muito de discutir esses assuntos, né, Rafa? É, E eu fui buscar lá atrás, eu vou até mudar a imagem aqui para a cena 2, que eu fui nós temos buscar. muitos autores, né, que falam sobre o sistema, né, a visão, por exemplo, o Fritjof Capra, que fala da visão integrada da vida, né, ele tem um livro disso. É, a constelação familiar, né, que trabalha sistemas, é, só praticamente mexe nos sistemas, né? E o livro que você trouxe aí. O livro não, na verdade eu fui pesquisar um pouco na área de gestão de empresas, o que se fala de- de teoria dos sistemas integrados, teoria geral dos sistemas. Eu acabei encontrando o Bertalanffy, né, o Ludwig von Bertalanffy, não sei se é assim que fala o nome dele, ele é austríaco. E ele colocou essa teoria, né, apresentou essa teoria lá nos anos 20, 1920, na época de 1920. Ele, nessa época ele era bem novo, né, então eu acredito que ele começou a apresentar o início dessa teoria nessa época e ele foi consolidando esse conhecimento, porque o que acontecia nessa época é que se tinha um conhecimento muito individualizado das coisas, pouco integrado. Então, um biólogo como o Bertalanffy nunca falaria de para outras áreas como gestão de empresa, nunca seria usado como conhecimento para falar de gestão de empresa, mas ele realmente começou a falar disso, de integrar conhecimentos, integrar sistemas, que na verdade eu tenho uma visão muito clara de que existem leis naturais que regem todos esses sistemas e quando Uhum. você tenta ir contra essas leis naturais, né, Rafa? Alguma É, coisa dá errado. Estressa o sistema, estressa o nosso sistema. E a gente está falando aqui sempre muito sobre saúde, né? E é, quando estressa nosso sistema, a gente não funciona direito. A gente vai é, funcionar com mais dificuldade, né? Então, total. quando ele fala de sistemas, imagina esse círculo azul que vocês estão vendo aí na tela como um macrosistema que tem subsistemas dentro dele, são as bolinhas coloridas. Essa interação entre esses sistemas são funções que vão acontecer, né? Cada sistema interagindo com o outro dentro das suas funções, influenciando os outros sistemas. E imagina, a gente pega a bolinha vermelha e vai olhar dentro dela, ela também tem subsistemas, né? E as setinhas que estão saindo da bolinha vermelha estão afetando os outros sistemas dentro do círculo azul, né? Dentro do globo azul. E tem uma setinha aí saindo do globo azul porque esse sistema também influencia outros sistemas maiores, né? Uma hierarquia de micro e macro sistemas. E isso acontece indefinidamente porque a gente vai desde da biologia molecular, né? Da biologia, do estudo das partículas até o estudo do universo, a gente vê que sempre um sistema vai influenciando o outro. Então, aí se a gente pega e traz para a nossa realidade, a gente consegue entender qual a importância disso, né?
da gente entender como é importante a gente entender as reações do nosso organismo a situações complexas, estressantes, como a gente reage a elas, como a gente reagir melhor a elas para interagir dentro de uma equipe, como essa equipe vai interagir dentro de uma empresa, os outros setores da empresa, para que tenha um fluxo saudável de funcionamento, para que essa empresa cresça e traga frutos para todos e esse ciclo se renove com novos processos e eficiência. Acho É, que, acho que é isso, é, né? Não tem é. O muito. sistema, o sistema é um conjunto, né? É um conjunto de algo que está ali, né? Que está funcionando em prol um bem em comum. Então, quando a gente vai nos sistemas, o primeiro lugar que a gente precisa ir, e que é importante a gente ir, inclusive nas empresas, é no setor, né, em cada função, né? Então, eu tenho a minha função, e a minha função, ela faz parte de um departamento, de um lugar. Esse lugar já é um sistema. Então, cada um que está ali dentro desse departamento, ele já faz parte de um sistema, né? Então, cada pessoa é um próprio sistema. E cada pessoa sendo um próprio sistema vão ser parte de um sistema maior. Então, quando a gente começa esse processo de interação, é super importante a gente entender o nosso papel individual dentro do sistema. Porque quando a gente traz essa visão de entender qual é o meu papel para o departamento, para aquele sistema, e aquele departamento faz parte de um outro sistema que é a empresa, né? A gente começa a ganhar ganhar força, porque a gente começa a entender onde a gente pode ajudar. Então, a gente está ali para ajudar. E é óbvio que é uma troca. A gente está sendo ajudado, mas a gente está ali para ajudar. Então, qual é a minha capacidade, a minha competência técnica individual que pode ajudar aquele sistema? E começar a ter um olhar de integrar, né, Cláudio? De integrar pô, o que que eu conheço, o que eu faço, integra para o meu companheiro, minha companheira de trabalho, para o departamento em qual a gente atua e para o produto final, que vai ser o produto, o serviço, enfim, o que a empresa propõe. Então, esse acho que é o primeiro passo para a gente começar a entender e compreender a importância dos sistemas e o quanto a gente influencia o sistema como um todo e é influenciado por ele, não é, É, Cláudio? eu queria ressaltar duas coisas que você falou aí que foram bem importantes. A primeira é a importância de ajudar, né? Porque a gente tem muito. Eu li um livro esses tempos que chama Go Givers. E isso traduzindo para quem não sabe inglês, vai a pessoa que se doa, vai o doador, quer dizer, a pessoa que se doa pelos outros, porque esse mindset de doar, de ajudar, é um mindset que faz esses sistemas girarem, faz com que as coisas aconteçam, porque se todo mundo tem esse mindset de ajuda, as coisas vão fluir de uma forma natural. Quando o mindset é de ir e vender o seu peixe, de conseguir o que você quer de uma forma mais individualista, que seria pensar menos no sistema e mais no seu resultado pessoal, geralmente o que acontece é que vai ter todo mundo pensando no seu, o sistema vai falhar, porque nenhum sistema gira naturalmente, onde todo mundo está querendo ter o seu próprio ganho, né? E o processo não vai ser fluido, não vai ser natural, né? Porque a É, natureza é assim. Se você vê na natureza, os animais interagem de uma forma mais fluida, onde existe um processo de ajuda, né, eles se reúnem em grupos, onde um se doa pelo outro, até para proteger a rainha, as abelhas fazem de tudo, até dão a vida delas, né? Você tem as matilhas dos caninos, você tem vários exemplos na natureza onde o sistema funciona de uma forma perfeita dentro de cada subsistema, né? E é, a ecologia tem uma autorregulação também. Então, se a gente for falar de ecologia, a gente vai longe aqui. Mas, principalmente, essa questão da ajuda.
né? Que a gente percebe no nosso dia a dia como isso faz sentido quando a gente se coloca numa posição de ajudar as pessoas, como os resultados vêm mais, de forma mais É, natural e principalmente com menos estresse, né? Eu acho que esse é o ponto principal. porque Porque, aquela questão do que vença o melhor, né? Essa que vença o melhor é um erro grande, porque não existe o melhor a melhor. O que existe é competências, características. Então, se a gente olha para esse grupo e começa a olhar as características individuais de cada um, a gente consegue explorar as melhores competências e aí todos vão vencer, né? Todos vão juntos criar um grupo forte e que vai vencer. Então, é essa questão da ajuda dentro dessa troca, né? Eu ajudo, eu sou ajudado. Por quê? Porque a gente troca as competências e a gente faz essa união ganhar força. né? É isso, né, Cláudio? Isso. E o outro tema que você falou na tua fala anterior foi muito importante, foi em relação a valores, né? Ao que você conhece da tua história, né? Um pouco do que a gente É, estava falando no podcast da semana passada. Então, assim, você revisitar a tua história, você entender a tua cultura, você entender o que te trouxe até aqui, para entender quais são os seus valores. Seus valores comunicam bem com os valores da sua equipe. Você é um líder, você comunicou bem os seus valores para ter as pessoas certas que estão coincidindo com esses valores dentro da tua equipe. O projeto faz sentido dentro desses valores da equipe, o projeto que vocês estão assumindo, ele está indo de encontro aos valores da empresa como um todo, quer dizer, subsistemas e sistemas maiores, é né? A isso gente aí. tem, se tudo estiver conversando muito bem, as coisas vão naturalmente acontecendo. A gente já teve experiência de trabalhar com pessoas que tinham valores muito diferentes do nosso, né, Rafa? O que acontecia? Nossa. Era sempre uma energia diferente, né? A gente sentia que a pessoa não estava conectada, que estava pesado o clima, né? Então, É, isso fazia com que não tivesse esse fluxo de processos, as coisas não acontecessem no ritmo que deveriam acontecer, e por muito tempo a gente percebia dentro das nossas equipes que as coisas travavam um pouco para acontecer. Né? E à é, medida que a gente foi encaixando a questão dos valores dentro da nossa equipe e com as pessoas certas, isso hoje é bem mais fluido e quando alguém destoa um pouco é muito mais fácil se comunicar com essa pessoa para entender, faz sentido você ficar na equipe, faz sentido você é, ir para outro projeto, né? Porque é uma questão natural, né? De você, se você não está bem é, onde você está, você precisa procurar um lugar que você esteja bem. Né? É uma questão de é saúde isso também. mesmo. Então, isso que você falou é super importante, né? Essa questão dos valores. Esse é um dos primeiros passos até para a gente se avaliar, né? Então, a gente ali, naquela posição que a gente está, no lugar da empresa, não importa qual seja, será que o que eu carrego como valores está condizendo com os valores que a empresa quer? Porque quando não está, às vezes a gente fica lutando, às vezes a gente fica relutando, fica sentindo mal, fica julgando o comportamento das pessoas, o que você está ali, mas é porque aquilo destoa demais do seu valor. Então, talvez seja a hora de uma mudança aí, né, de mudança de lugar mesmo, porque para ir para lugares onde aquilo que você valoriza também é valorizado. Yeah. E dentro desse tema ainda, né, falando do que é importante dentro de uma equipe, de ajustar os valores, também é ajustar as expectativas, né? Porque o que a gente percebe muito que às vezes gera sofrimento nos nossos pacientes é essa questão da expectativa. Qual é a sua expectativa entrando nesse projeto que você está? Qual é a sua É, expectativa entrando nessa empresa que você quer? Você ajustou a tua expectativa com o teu chefe? Você ajustou a sua expectativa com os seus liderados? E isso está acontecendo de uma forma plena? Porque se é. existiu esse ajuste de expectativa, o estresse diminui muito dentro dos projetos, né, dos processos. Uma, uma pergunta que eu aprendi a fazer, que eu gostei muito, que foi dentro do meu processo no desenvolvimento da constelação familiar, que é o que é um bom resultado para você? Então, né, essa pergunta eu acho que ela traz bastante conexão e bastante, inter- é, não interação, mas bastante alinhamento. Por quê? Porque na hora que você está conversando ali, né, com o seu chefe, com a sua chefe, ou com a sua equipe, com os seus pares, o que é um bom resultado para esse projeto ou para essa ideia?
Qual é um bom resultado? Porque a hora que você se define um bom resultado, né, você consegue alinhar muito as expectativas. Então, essa é uma pergunta que eu achei muito forte e, ao mesmo tempo, muito simples de se fazer, mas que traz bastante alinhamento, porque a hora que a gente pergunta, mesmo para os pacientes, qual é, o que que é um bom resultado para você? Então, tem pessoas que vão falar, é ficar sem dor. Tem pessoas que falam, é conseguir mexer o braço, né? E assim vai, né? Outras questões. Então, quando a gente alinha isso, fica super bom, né? Porque muitas vezes a expectativa, às vezes, que as pessoas criam, ou os pacientes criam, do que aquela terapia vai trazer de resultado, fica completamente desalinhada com o que ela pode trazer, e isso frustra, a palavra de novo, frustra, ixi, não vai ser essa palavra aí, Frustra. frustra, e aí quebra, né? Aí você quebra todo o processo, e o processo fica ali estagnado, né? Ele não consegue fluir. Agora você me fez lembrar muitas das discussões que eu tenho com a minha esposa sobre planejamento, né? Porque em gestão, ela é gestora, né? Então ela trabalha muito com essa questão de planejamento, execução, objetivos claros. Então é aquele negócio de constância no processo, de você ter tudo planejado e acontecendo dentro do programado, com pequenos ajustes, mas dentro do planejado. E a gente sabe que o mercado muda muito rápido, as pessoas mudam, né, as tecnologias mudam, as crises nos países acontecem de uma hora para outra. Então, assim, a gente tem a mudança acontecendo de forma muito rápida. Né? E hoje, como diz Sigmund Bauman, a gente vive esse, esse mundo fluido, essa realidade que é muito fluida, a inconstância das coisas. E isso eu sempre falo que é importante você estar com a resiliência lá em cima para lidar com essas situações, né? Para não gerar também, quando a gente estava falando de expectativa, né? As expectativas erradas, né? Porque É. se você tiver a expectativa de que o seu projeto vai seguir de forma linear ou o seu tratamento vai seguir de forma linear, é uma ilusão. Não vai seguir de forma linear. As evoluções, mesmo que sejam de ganho, seja no mercado financeiro, seja na melhora da dor, seja em qualquer É. mercado, você tem oscilações, né? É natural. A natureza, nada acontece de forma linear, a natureza é sempre de forma inconstante, porque sofre diversas interações com diversos sistemas. É multifatorial por A ter gente coisas pode ali. começar só fazendo uma analogia, que é o primeiro órgão físico que se forma no sistema, né, no organismo humano é o coração, que por si só já é um órgão extremamente que trabalha exatamente dessa forma, né? Ele faz as contrações, né? Tem uma sístole e diástole, que é exatamente o comportamento de onda, né? São ondas, não é algo linear, mas a emissão desse campo eletromagnético de ondas, né? O tempo todo expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai, como todos os outros órgãos, é que o coração é mais evidente nesse aspecto. Então, e é o primeiro órgão a se formar, né? É, Então, é difícil a gente pegar depois na vida e depois, como um sistema integrado, falar as coisas vão ser lineares, né? é, tudo vibra, tudo pulsa, né? É, E a gente tenta sempre trazer o paciente para essa realidade quando a gente está tendo um paciente, né? Quando a gente alinha as expectativas, porque por mais que você esteja melhorando, eu mesmo, né? Eu estava tratando no último ano os meus dois joelhos, né? Primeiro eu tive lesão no joelho, depois eu acabei acho que sobrecarregando provavelmente o outro joelho na corrida, por ter intensificado demais antes do tempo os treinos, machuquei o outro joelho. Então eu vim trabalhando isso, mas assim, com muitos altos e baixos nesse meio tempo, até que eu cheguei agora nesse momento que eu decidi lidar com menos estresse pro meu joelho. Então eu cheguei a correr uma meia maratona agora em maio, que eu fui pro Brasil, e eu voltei para cá e parei todos os treinos, zerei tudo, falei, Thiago, meu treinador, né, Thiago Barbosa, vamos começar do zero, cara. Vamos começar do uhum, zero, eu quero começar do zero, quero fazer uma maratona lá em janeiro.
vou fazer a maratona de Miami, beleza. Começa do zero, tendo tempo, tendo 6 meses. Então a gente começou do zero. Cara, é uma coisa, assim, quem corre sabe, é difícil pra gente que já correu uma maratona voltar a correr só treino de 5, treino de 6, treino de 8. Meu longo da semana, essa semana vai ser de 9. Então, pensa que em maio eu corri uma meia maratona, sabe? É. Mas é Mas eu isso. para qualquer esporte, né? Eu acho que qualquer movimento ou qualquer coisa que a gente faça, né? Aquela sensação de, às vezes, falar, não, peraí, deixa eu ir na base e da base eu me reestruturar o processo, porque é uma reestruturação de como você está lidando e interagindo com o sistema, né? Então, Então, é uma série de fatores, né? É quanto o seu é, osso está aguentando de carga, é quanto o seu tendão está aguentando de estresse, é quanto os seus músculos estão conseguindo reagir a todo esse estresse para estabilizar suas articulações. É tudo funcionando numa harmonia que se você aumenta o volume de repente, vai correr com um tênis diferente, qualquer coisa que saia disso, para gente que já está com um histórico de lesões aí desde que a gente era atleta lá atrás, né, nos nossos 19 anos, 20 anos, que é a nossa época áurea, assim, a gente já vem com um histórico de lesão, você tem que tomar mais cuidado nesses aumentos de volume. E eu acho que tudo na vida é assim, né? Eu acho que a gente pode trazer essa realidade para o nosso trabalho, a gente intensifica demais. Eu vejo, às vezes, a minha esposa mesmo, às vezes ela viaja muito, ela sai da rotina dela de fazer um exercício, de ter intervalo para almoçar e tal, e aí de repente ela começa a sentir dor, né? Então aí a gente é, tenta reequilibrar a rotina dela, eu tento ajudar a melhor, aquela coisa de marido, né? Você tem que ir devagar nas recomendações, senão gera efeito rebote, porque é é. marido, não é? Aqui eu não sou profissional da O área de marido, a saúde, então esposa, tanto faz, né? Porque a interação é é, um convívio muito, é, muito íntimo e aí acaba, né? é. Esses detalhes começam, isso, tem que moderar. Tem sentimento envolvido, né? Então É, a gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente fala. E isso em equipe também é muito importante, né? Porque às vezes você está numa equipe e o líder, o gestor, ele tem que ter também deixar de uma certa forma uma abertura para que os seus liderados consigam chegar até ele, ter acesso para falar as coisas, porque se você não tem informação, não tem o feedback da equipe, fica difícil de gerir o projeto e equipe. E ao mesmo tempo tem que manter os humores, né? Aquele é, negócio de você ouvir, né? Que a gente estava até falando agora há pouco, aquele negócio de você ouvir, deixar a informação entrar, você esperar um pouco, absorver aquilo, metabolizar, né? Racionalizar, deixar chegar no córtex para você é. conseguir entender realmente qual que era o objetivo com o que a pessoa te comunicou, né, com o que você ouviu. E aí sim dá uma resposta, depois que você já racionalizou, senão você fica E, trabalhando muito na emoção, nas é, respostas, que acontece muito entre casais, né? Isso. e Quanto maior a trazer intimidade, mais para compreensão, é, porque a gente vai trazendo para compreensão e tira do julgamento, para poder entender aquele momento, né? Senão é explosivo mesmo. Senão você vai no emocional, você vai julgar, o outro vai, e aí sim, é o que você entra, falou, vira. entra de novo aquela frase que eu coloquei outro dia, né? Quando alguém te fizer uma pergunta, antes de responder, tente entender por que, que ela te fez essa pergunta. É, Só de você parar para tentar entender entender. por que ela te fez Por essa que ela fez essa pergunta, pergunta? antes de responder, Você já ganhou tempo para poder racionalizando. respirar e aí, para a gente então entender aqui a questão dos sistemas, então o que que são os principais pontos aqui para a gente entender desse, né, do dia de hoje, para a gente ter e integrar e ter um sistema forte, um sistema unido, porque o que que é o sistema? O que que, né, eu vou trazer aqui um conceito de ser inteligente, de se destacar, de a gente se desenvolver, é o conceito da nossa capacidade de interagir. Quanto maior a nossa capacidade de interagir, mais inteligente a gente é, porque mais a gente consegue agregar, mais a gente aprende e se desenvolver. Então, primeiro, lembra, nós somos uma história.
Então, a nossa biologia, culturalmente que a gente carrega, né, é uma parte de um processo da história. Mas não significa que aquilo é a verdade e que aquilo é definitivo. Né? Então, por quê? Porque a hora que a gente se junta com outras histórias, com outras culturas, com outras formas de pensar, ali a gente precisa praticar a escuta e se perguntar por que estão vindo aquelas questões é fundamental. E acho que é o segundo ponto. Então, primeiro a gente entender a nossa história, a nossa cultura e o que são os nossos valores, expectativas, entender o outro, olhar para o outro, entender qual é a cultura, qual é a forma do outro pensar e, né, ter calma, sem julgamento, mas compreender as posições e os posicionamentos para aí assim a gente poder tomar uma ação. E esse processo da gente se alinhar, né? Então fazer a pergunta, o que é um bom resultado? O que é um bom resultado para esse projeto? O que é um bom resultado para você ou para o líder, né? Para líder, enfim, o que for. O que você espera? Então, esses alinhamentos são super importantes. E quando a gente vai conseguindo integrar essas forças, e a gente vai tendo uma equipe, a gente vai tendo uma estrutura muito forte, muito poderosa. E só, se de comentar, né, Claudio, a gente vê, pessoal, porque quando a gente fala de empresa, a gente fala de sistemas, a gente está falando de pequenas empresas, pequenos sistemas. Às vezes o sistema é uma pessoa, não importa, né? A pessoa sozinha gerando o negócio. E às vezes a gente vê uma empresa muito grande, com muitos funcionários, gigante, né? Espalhada no mundo inteiro. E qualquer uma dessas empresas, quando você percebe assim que ela desmorona, como ela é uma potência, e de repente você olha e você fala assim, nossa, a empresa faliu, entrou em concordato, faliu, não aguentou. Por quê? Porque, embora seja gigante, ou embora seja pequena, tudo é um sistema e funciona de forma integrada. A partir do momento que você tem alguma coisa dentro daquele sistema que começa a destoar e aquilo continua, o sistema se desorganiza para se tornar um outro sistema. É. Eu tenho estudado muito a questão do comportamento organizacional. Né? Eu estou fazendo um curso exatamente sobre isso, liderança internacional, comportamento organizacional. E assim, no final, quando a gente fala de empresas, quem é de empresa pequena que nem a gente, às vezes fica com essa impressão de que quem está em empresas muito grandes fala de teorias diferentes que a gente, de processos diferentes que a gente, porque é tudo muito maior. Né? E eu vejo isso aqui em casa com minha esposa, eu tenho certeza que você vê com a sua também, empresas grandes, multinacionais, e eu estou vendo nesse curso também o quanto a questão do humano, né? Uma parte do sistema e influencia diretamente tudo isso, e é o comportamento humano que define se os projetos vão É, seguir, se os projetos não vão seguir. Essa questão de lidar com as emoções, lidar com os sentimentos, entender, alinhar as expectativas para que os objetivos, né, as metas sejam alcançadas dentro do possível, aquele negócio de que a gente sempre fala, né, o que é melhor, você melhorar de uma forma intensa, muito, de uma hora para outra, quer dizer, você fazer um curso que mude totalmente o que você faz, ou pegar um projeto que mude totalmente o que a sua empresa faz de uma hora para outra, não dá tempo para que os outros setores se adaptem, não dá tempo, por exemplo, num país, mudar uma lei que vai dar totalmente a relação de trabalho entre as pessoas, não vai dar tempo para que as pessoas se adaptem a isso, as empresas se adaptem, o que vai acontecer? Gera estresse. Né? Quando é, você muda uma lei trabalhista num país, você gera um estresse enorme, então você tem que fazer com muito cuidado, porque o negócio de melhorar 1% por dia, 1% em cada período, é muito mais eficiente porque você dá tempo para os sistemas se adaptarem a isso. Você dá tempo uhum, para que o seu corpo se adapte, para que os sistemas interajam e se adaptem a isso, e isso vá acontecendo de uma forma mais natural. é, Por que a gente não para de usar o petróleo de uma hora para outra? A gente sabe que está fazendo mal, né, para a ecologia, a gente é, sabe o quanto faz mal para tudo, para nossa é, biologia, né? Tem resíduo de petróleo em tudo, a gente consome isso nos plásticos. Por que a gente não para de usar? Porque existem cadeias de negócios inteiras
que vão quebrar de uma hora para outra. Vai ter gente passando fome, vai ter gente perdendo todos os seus bens, vai ter todo Uhum. tipo de problema, vai ter país quebrando. Então, você não pode estressar o sistema dessa forma. Por isso que não pode, de repente, só ter carro elétrico. Né? É. Mesmo Por porque isso que você vai também. fazendo as mudanças, né? É, Vai fazendo e as coisas vão acontecendo. até porque a eletricidade em alguns países também depende do petróleo. Né? Então, É, não é você é, colocando é carro uma, elétrico que você está é muito resolvendo os complexo. problemas. É muito Mas já é complexo. um grande caminho. Mas são Sim. as mudanças, né? Essas mudanças, elas vão trazendo pra gente esse progresso e como eu falo, essa força desse sistema integrado, né? Então, e assim, só trazendo, para que serve a individualidade? A individualidade serve para a gente desenvolver habilidades e, vou colocar assim, habilidades específicas. E aí, o que que a gente faz com essa habilidade específica? A gente oferece para o sistema para integrar na ajuda. Então, no final, o que a gente faz, as nossas ações são sempre para alguma coisa. Então, vamos usar isso para ajudar a integrar. Eu e o Cláudio, embora nós tenhamos a mesma área de atuação que é a área da saúde, isso é muito amplo. E se a gente falar assim, se o Cláudio descreveu o que ele faz e eu descrever o que eu faço, vocês vão falar, nossa, vocês fazem umas coisas, o que vocês fazem é completamente diferente. Mas quando a gente se junta e a gente une essas competências individuais e torna isso um sistema, que é o cura pelo hábito, isso vira uma potência, isso fica muito mais forte, isso se integra. E qual é o resultado disso? É uma ajuda mais eficiente para aqueles que estão precisando daquele processo, que estão, né, requisitando aquela informação. Então, e isso é integrado, né? Então, isso é o sistema. Então, aquilo que a gente faz, aí você fala assim, ah, mas ele é melhor, ele é pior. Não, não é ninguém é melhor e pior. Nós temos habilidades, vamos falar, vontades, desejos e aptidões diferentes, mas que nos permitem ganhar se desenvolver em algo que vai se integrar nesse outro algo e fazer uma coisa muito melhor, juntos, né? Aliás, você falou isso e a gente começou o podcast hoje falando da importância de integrar conhecimentos, né, para que você entenda melhor os sistemas, como eles funcionam. Então, você traz o conhecimento da biologia para entender melhor como as empresas funcionam. E é isso que a gente fez no nosso livro, o primeiro livro, Cura pelo Hábito, foi exatamente isso. A gente trouxe todo esse conhecimento que a gente vinha estudando naquela época, né? Porque hoje a gente já está já dá para escrever um novo livro, né? Já dá, Mas até aquele momento a gente estava estudando muito antropologia, a biologia, né? Parte da biologia, filosofia, que é mais a neurociência, genética, a neurociência. Então a gente foi somando esses conhecimentos para falar sobre hábito, porque a gente viu a importância que tinha a mudança de hábito no dia a dia das pessoas, na percepção da doença e na cura da doença. Porque quando você é, muda a tua percepção, você começa a facilitar o processo de cura pelo teu organismo. E a gente viu o quanto era isso. importante entender a partir da antropologia o comportamento das pessoas, a partir da biologia, da genética, como a gente é influenciado pelos nossos ancestrais, né, pela nossa família, e o quanto o estresse impacta na nossa genética, na nossa biologia. E a gente foi integrando todo esse conhecimento da neurologia, desenvolvimento neuropsicomotor, para entender que tudo isso compõe as nossas, vai influenciar nas nossas decisões, que são os nossos hábitos no dia a É, dia. Então, é, é importante integrar todos esses conhecimentos de várias áreas para entender o quanto esses hábitos vão impactar na sua rotina dentro de uma empresa, na sua rotina na vida social, na sua família, e vai influenciar suas decisões para você ter uma vida que te leve para um caminho mais saudável ou um caminho menos saudável, que vai impactar mais na sua saúde. Né? Então, essas decisões, se você entende o porquê que você toma essas decisões, você vai ter muito maior facilidade de mudar os seus hábitos. é. Né? E se a gente faz essa mudança, então a gente muda a nossa postura no lugar que a gente está, no ambiente que a gente vive.
quando a gente muda a nossa postura, e aí, por exemplo, eu mudo o hábito de julgar e trago o hábito de compreender, quando eu começo a praticar isso e isso começa a se tornar o meu novo hábito, e eu começo a compreender como as coisas funcionam, o sistema muda e as coisas começam a se integrar. E se não mudar por completo, e se você começa a sentir que você não está conseguindo mais se comunicar pela sua mudança, significa que você precisa trocar de sistema, né? E andar e fazer esse processo acontecer. E a gente vê na vida, né, ao longo da nossa história, eu posso ver na minha, que eu atuava, né, em empresa, eu era coordenador de saúde, trabalhando em empresa, vendo todo o processo ali de linha de montagem, de como que eu poderia minimizar os riscos para os funcionários, para que eles pudessem ter mais saúde. E quando eu saí da empresa e me integrei em um outro sistema, no sistema que tinha mais a ver comigo ainda, eu vi o desenvolvimento e a força que eu poderia ter e colocar ali e dar ajuda. Então, ali onde eu estava, eu ajudava, mas eu ajudo muito mais em outros lugares. E às vezes a gente toma um empurrão da vida, porque às vezes a gente fica resistindo naquele sistema, mesmo sabendo que a gente não é bem ali, e a vida dá um empurrão na gente, né? Fala, não, 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 tu sai daí, né? E aí acontecem as demissões, acontecem umas mudanças que a gente acaba indo para os caminhos, e quando a gente se lança nesses novos caminhos ou no sistema, a gente para de brigar com o processo, a gente começa a se ressoar com o processo, a gente vai e chega nos lugares realmente que cada vez vai estar mais alinhado e integrado com os nossos valores, expectativas e com o que a gente pode ajudar cada vez mais. Eu vou até dar uma dica aqui para as pessoas, porque a gente tem o hábito, né, que é mais natural do ser humano, de querer ficar onde a gente está. Né? A gente se É, acomoda muito fácil, é coisa do ser humano. Né? Entra no automático, rotina. E, e a minha dica hoje aqui, eu acho que fica de toda essa conversa, é que assim, se você está sentindo algum tipo de incômodo na posição que você ocupa hoje, em qualquer empresa que você esteja, se você está incomodado, você está percebendo que de alguma forma esse incômodo começa a afetar a sua saúde a ponto de sentir dor de estômago, dor nas costas, não importa, alguma dor, algum incômodo dor físico na sua emocional, saúde, emocional, né, depressão, ansiedade. Se pergunta se aquele insatisfação, se pergunta se aquele é seu lugar. é, Conversa com o seu líder, conversa com o seu líder, tenha uma conversa aberta para entender se aquele é realmente seu lugar. Se existe algum ajuste dentro do que você faz hoje que é possível ser feito, porque eu não acho que a solução também é ficar trocando toda hora de empresa. Eu acho que a gente. E isso é uma coisa que vem acontecendo muito, a gente vê as pessoas pulando de uma empresa para outra como se fosse assim, eu vou ganhar um pouquinho mais lá, vou estar numa posição um pouco melhor, eu vou. Aí, não. E assim, as pessoas estão muito pouco preocupadas em realizar coisas. O ser humano, ele estão perdendo essa precisa força, né? A força da é, ajuda, realizar né? projetos, sabe? E Começar com ajudar, começo, meio e fim para que um projeto seja realizado e você ter essa sensação de realização, né? As é, pequenas conquistas, as grandes conquistas. Então, assim, primeiro eles perguntam o que você pode fazer para melhorar ali, conversa, dá um feedback para o seu gestor, pede um feedback para o seu gestor e faz esse exercício mais frequentemente. A gente faz isso o tempo inteiro com as nossas equipes, né? Essa questão de pegar feedback, dar feedback, porque se é. você não, se você deixa isso é, evoluir, é, a chance de você desenvolver doenças mais graves, a chance de você ficar infeliz por muitos anos no lugar que você ocupa, com energia baixa, com baixo desenvolvimento, é muito grande. É, Né? é Então, isso mesmo. eu acho que essa é a principal dica que a gente podia dar aqui, É, e, porque é uma questão de e, e, saúde, e de vou fazer das hábito. suas palavras as minhas no aspecto de a mesma coisa que o Claudio falou, e tudo que o Claudio falou em relação à empresa, há também a família, para que as coisas possam estar sempre bem alinhadas e integradas, porque sistema familiar, sistema organizacional da empresa, não adianta, gente. A gente é um. A gente, né, na individualidade, a gente é um. Então, a gente não é um no trabalho, um na família.
Então, quando a gente consegue trazer esses alinhamentos e essa integração mais harmoniosa para todo o sistema em que a gente vive, os sistemas, a coisa vai ficando cada vez melhor. É. Eu estava até falando daquele negócio de melhorar muito rápido, né? E eu acho que todos os cursos que a gente desenvolveu, o livro, tudo que a gente faz, o podcast, a gente fala de desenvolvimento gradativo, que é mais saudável, né? E a gente vê essas pessoas que vão fazer esses cursos que prometem uma grande mudança, que não é uma crítica, tá? Eu só fico me questionando aqui o quanto isso é saudável. A gente sempre se questionou muito, né? O quanto é saudável você ir para um tipo de mudança tão rápida, né? Desses cursos de imersão, onde eles procuram, eles questionam muito nesses cursos suas atitudes, seu propósito, eles vão muito fundo na questão e tem gente que realmente entra em sofrimento depois de um processo desse. Né? Então a gente sempre se pergunta, e a gente quando a gente estruturou todos os nossos cursos, nosso livro, nosso podcast, tudo, a gente sempre pensou numa harmonia, numa mudança É, gradativa, porque tem que ter essa profundidade, né, da gente ir tava, e se autoavaliando com o tempo, reagindo às situações da vida, entendendo. Porque essas mudanças muito rápidas são muito estressantes, né, Rafa? isso que você falou, eu estava vendo um documentário e que de fato eu concordo. E assim, a mudança, ela até pode acontecer e acontecer de forma rápida. Que a gente inclusive vê, né, Cláudia, assim, por exemplo, às vezes numa questão de uma dor, que realmente é, muda rápido mesmo, assim, a sensação e a dor da pessoa, ela realmente, naquele momento, ela pode trazer uma grande mudança. Te muda rápido, como doeu muito, né, como alguma coisa que bate, machuca e dói muito ao mesmo tempo, ela também pode melhorar muito rápido. Mas, e aí é o que eu tava vendo nesse documentário, que a pessoa fala assim, criar um artista, criar alguém famoso é muito fácil. De um dia para o outro eu crio. Agora eu quero ver é manter, Sustentável. né? Sustentar. Então, assim, fazer a mudança, mudar. E tanto que é que a gente brinca, fala assim, a pessoa fala, agora eu mudei, segunda-feira eu mudo e eu vou fazer uma dieta diferente, né? E na sexta-feira ela já acabou a dieta. Né? Por quê? Porque a mudança ela pode até vir e até pode fazer, mas a sustentar essa mudança é que é onde você vai ter que colocar muito mais energia. Porque isso a gente está falando da lei do ritmo. Tudo que vai para a direita vai igual proporção para a esquerda. E é por isso que a gente traz tanto essa informação do 1%, do devagar. Então, eu mudo um hábito. Porque essa mudança desse hábito, se a gente colocar no micro, esse um hábito, já é uma grande mudança. Porque você está indo de um hábito, você está indo de um polo para o outro. Então, já é uma grande mudança. Mas somada ao sistema, é uma micro mudança. E aí a gente muda um hábito, depois a gente muda outro, e a gente muda outro, e esse processo vai se fortalecendo cada vez mais, e aí sim é sustentável, né, Cláudio? E dentro do que você falou até de sintoma que muda rápido, às vezes um paciente me manda um exame e ele manda assim, ó, refiz o exame, a ressonância magnética, refiz o exame, dá uma olhada, vê o que você acha. E não manda mais nenhuma informação, faz um mês que eu não vejo o paciente. Hum, Aí eu, bom, vamos lá, perguntar, né? Você foi no médico? Ah, fui. Você teve um sintoma novo? Ah, não, eu só queria saber como tava. Tá. Então, assim, o exame às vezes mudou um pouquinho, mas não teve sintoma novo. Às vezes fala assim, ah, travou minha coluna, fiz um novo exame, tive muita dor. Tá bom, olha o exame, tá igual. O exame é, de um ano atrás, de 2 anos atrás, tá igual ao de agora. Não é porque mudou o exame que vai ter o sintoma. O sintoma é multifatorial, quer dizer, às vezes o sintoma ele vem de uma forma repentina, ele vem com muita intensidade por diversos motivos, mas não necessariamente é físico, não é, necessariamente mudou o teu exame, né? Às vezes foi uma questão de estresse mesmo, que gerou é, muita tensão muscular e gerou a dor, e a vértebra em si, a tua coluna, não mudou em nada. é, Não é porque a gente está com mais dor que saiu uma hérnia na coluna. Aliás, esse foi um dos motivos que a gente começou esse projeto lá no início, do Cura pelo Hábito, né?
que a gente percebia muito esse padrão das pessoas quererem achar por que eu tô com tanta dor se na minha coluna não mudou nada. Porque às vezes a dor não Uhum. está vindo de um tecido específico, de uma alteração É. tecidual, né? Às vezes não é morfológico o problema, às vezes é um De hábito, um, tá uma vindo de um nutrição. complexo de interações de microsistemas e células que juntas formam um sistema, formam os órgãos juntos formam outro sistema. Então tá vindo de uma série de interações e adaptações, e aquilo tá gerando o processo da dor, que é a adaptação, é a manifestação, né? Que aliás é E por não isso que necessariamente é algo físico ali, né? eu não entendo tanto eu não entendo de física quântica, li livros, mas eu não posso falar que eu sou entendido especialista em física quântica. Mas na minha visão, até por isso que é difícil você trazer os conceitos da física quântica, que estuda as partículas, para o nosso meio. É, Porque quando você está estudando as partículas, você consegue isolar eventos, você consegue isolar as forças que estão agindo naquele é, é, sistema que é muito particular. Quando você coloca aquelas leis que são super interessantes para a nossa vida, fica difícil de você ter certeza que aquilo está acontecendo, porque é tanta informação, são tantos fatores, tantas forças agindo nos sistemas, que fica difícil você dizer que é por um motivo ou por outro. Por isso que quando a gente vai avaliar um paciente que está com uma dor específica, a gente vai muito por esse caminho, né? Que eu acho que é uma forma de errar menos, né? Que a gente começa um questionário, quem tem essa abordagem mais aprofundada dentro da, da abordagem biopsicossocial, a gente fala que a gente separa em três, né? Bio, psico, social. E a gente vai entender quais são os fatores biológicos, né? Físicos, os psíquicos, emocionais e os comportamentais, sociais, que estão gerando o aumento da dor. Às vezes são vários motivos que estão é, causando aquela dor com tanta intensidade, que estão afetando tanto aquele sistema. E aí você começa a atuar de forma isolada em cada uma dessas particularidades que estão afetando o sistema para ter um melhor resultado, porque se você for só no físico, você não vai ter um melhor resultado. Se você for é só no isso aí. psicológico, você não vai ter resultado. Se for só no É, comportamental, também não. Então, é um todo. E aí você é, consegue errar menos. é isso. Então, pessoal, Legal. para a gente, então vamos finalizar esse processo. Lembre-se que aquilo que a gente faz, a gente sempre vai fazer para ajudar. E para a gente ajudar, a gente se individualiza para se especificar, para se desenvolver, mas não para ser melhor do que o outro e para né, achar que está sendo atacado, e sim para a gente trazer o processo da ajuda, integrar. Então, ouvir, compreender é fundamental para a gente se integrar nos sistemas, interagir e se fortalecer. É isso aí, Rafa. Então, essa Valeu, semana, podcast, a gente fica por aqui. Podcast Cura pelo Hábito. Vai lá, curte, compartilha, segue nosso canal, indica para as pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. E eu sempre vou compre os deixar, livros, é, tem o eu, curso online. eu sempre deixo na descrição dos vídeos aqui do podcast a nossa Linktree com todas as informações sobre todo o nosso conteúdo. E semana que vem tem mais. Valeu, Rafa! Valeu, valeu, Claudio, até mais. Até a próxima.